Fala galera, aqui é o professor Dudu, estamos de volta no Tudo Mastigado e a gente vai continuar aquela nossa conversa literária, aquela nossa conversinha sobre o parnasianismo, beleza? Conversamos no último bloco sobre o parnasianismo, como ele surgiu, quais eram seus objetivos, quais eram suas características. E no Brasil ele vai chegar de um jeitinho diferente, de um jeitinho engraçado. A gente considera o processo da chegada do parnasianismo no Brasil com o nome, pelo nome de Batalha do Parnaso. Ok, mas o que foi a Batalha no Parnaso? A Batalha do Parnaso, aqui no Brasil, foi o seguinte: os jovens poetas que entravam em contato com essa nova corrente surgida lá na França, que iam à França, voltavam para o Brasil, eles trouxeram então essas influências, trouxeram as novidades e começaram a escrever poemas para os jornais, se utilizando da forma parnasiana de criar e utilizando-se dessa forma parnasiana de criar, eles criticavam o romantismo. Eles criticavam essa corrente literária que eles consideravam ultrapassada. E durante semanas ficou uma troca de carinho entre os parnasianos e os românticos, porque os parnasianos começaram a implicância e os românticos responderam. E eles ficaram trocando carinhos por poemas, trocando críticas uns aos outros, semanas ali durante o ano de 1878. E a isso damos o nome de Batalha do Parnaso. Mas é o seguinte, galera. O parnasianismo é um movimento extremamente elitista, né? E esse movimento vai satisfazer a pompa da burguesia. Aquele desejo de status, de aparência, por ser uma poesia extremamente chique. Então, vai cair no gosto da burguesia. Além de cair no gosto da grande crítica por todo o seu apuro formal, né? Por toda a sua questão formal. Então, essa tal Batalha do Parnaso vai servir bastante para divulgar o que é o parnasianismo no Brasil. E aí, a gente vai considerar a publicação de fanfarras de um poeta chamado Teófilo Dias, o início do parnasianismo no Brasil em 1882. Então, Fanfarras é uma coletânea de poemas aos moldes parnasianos que vai ser considerada a obra inaugural do parnasianismo no Brasil. Mas mesmo sendo Teófilo Dias o poeta que há de inaugurar o movimento no Brasil, são outros 3 poetas que serão responsáveis por serem os maiores poetas parnasianos da nossa literatura. Aqueles que a gente vai chamar carinhosamente de Tríade Parnasiana. E a gente começa falando de Olavo Bilac. Olavo Bilac vai receber da crítica especializada da época a alcunha de Príncipe dos Poetas. Olavo Bilac, um dos nossos poetas mais importantes, vai receber da grande crítica o apelido carinhoso de Príncipe dos Poetas. Mas o que o Olavo Bilac tinha de tão especial? Olavo Bilac vai ser esse poeta que vai unir 2 elementos de grande destaque do parnasianismo com o romantismo. Sim, galera, com o romantismo, porque o Olavo Bilac sempre vai demonstrar em sua obra uma forte herança romântica.
Uma forte herança romântica. Como assim? Isso vai ser um grande responsável pela tal obra tão admirada de Olavo Bilac. O Olavo Bilac vai trazer toda a perfeição formal do parnasianismo, a ideia do soneto, a linguagem rebuscada, extremamente culta, os versos bem metrificados, e vai unir com o lado sentimental, com o lado sensível do romantismo. Ele vai falar, por exemplo, de amor romântico, de amor platônico, porque mesmo na hora de falar, por exemplo, na hora de falar de amor, o poeta parnasiano vai falar de sensualidade. Por quê? Porque ele vai falar do corpo da mulher. Então, o Olavo Bilac ele vai unir a perfeição formal do parnasianismo ao lado sentimental, ao lado romântico do romantismo. Outra coisa que a gente percebe bastante em Olavo Bilac é o seu apelo metalinguístico. O Olavo Bilac, ele vai dedicar-se dentro da sua obra a discutir a própria poesia. Ele vai escrever uma poesia que discute o que é o fazer poético, como se faz poesia de verdade. A gente pode pegar poemas como Caçador de Esmeraldas, por exemplo, ou mesmo um soneto do Olavo Bilac chamado A um Poeta, que é um soneto onde ele vai ensinar você, leitor, a fazer um poema parnasiano, um soneto parnasiano. E todas aquelas características que a gente comentou quando falou do que era o parnasianismo são facilmente perceptíveis dentro desse sonetinho, chamado A um Poeta. Dá uma pesquisada aí, você vai adorar. E outra coisa, que também pode ser considerado um reflexo dessa herança romântica, talvez, é o forte nacionalismo. Uma característica importantíssima da obra de Olavo Bilac. Olavo Bilac, apaixonado por sua pátria, vai escrever o hino à bandeira, vai ser um grande entusiasta do serviço militar. Olavo Bilac trazia isso para a sua vida e para a sua obra. Vai ser considerado, então, como eu falei, o grande príncipe dos poetas. Além do Olavo Bilac, então, teremos Raimundo Corrêa. Assim como Olavo Bilac, o Raimundo Corrêa vai se destacar tanto dentro do nosso parnasianismo por trazer poemas de cunho reflexivo. Poemas que te levam a pensar, poemas que tratam de questões filosóficas, questões existenciais, e poemas que acabam mostrando um lado mais pessimista, uma visão pessimista da vida, uma visão pessimista do mundo. E é justamente sobre o Raimundo Corrêa que eu quero que a gente já dê uma olhadinha numa questão, galera. Cola comigo aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão aqui comigo. Isso é uma questão do Enem. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face. Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz, recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe,
cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Raimundo Correia. Galera, coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Ok, ele está trazendo para a gente uma questão bem interpretativa. E daí, a partir disso, eu quero que a gente dê uma olhada em alguns versinhos. Olha aqui quando ele fala: se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Essas duas primeiras estrofes já deixam bem claras que ele está tratando da questão das pessoas precisarem de usar máscaras em sociedade. Especialmente na segunda estrofe, quando ele fala da pessoa que nos causa inveja, que provavelmente nos causaria pena, porque as pessoas precisam fingir para se sentirem melhores, para serem melhor aceitas em sociedade. Elas precisam mentir, fingir, se dissimular. Beleza? Então, volta aqui comigo. Então, você acaba percebendo que a gente sempre vai ter esse tonzinho reflexivo dentro da obra do Raimundo Correia. Beleza? É uma coisa mais questionadora e de autoanálise. Ele sempre vai manter isso dentro dos seus poemas, como é o caso do Mal Secreto, que a gente acabou de dar uma analisada, ou de um poema, o seu mais famoso poema, chamado As Pombas, também um poema fortemente reflexivo. Beleza? Então, a gente vai perceber uma coisa. Juntos a gente consegue perceber uma coisa, que é o seguinte: tanto Olavo Bilac quanto Raimundo Correia, eles acabaram se destacando por se utilizar da forma parnasiana, mas trazer algo mais. Trazer um tom mais questionador. Eles se afastam dessa coisa de poema descritivo e trazem um poema mais reflexivo, um poema levemente subjetivo. Mas, contrariando essa tendência dos dois, nós temos o terceiro grande homem da nossa tríade parnasiana, Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira. E ele vai acabar se distanciando, se diferenciando dos outros dois, justamente por não fugir da veia parnasiana. Ele, inclusive, Alberto de Oliveira, vai criticar a obra do Olavo Bilac, vai criticar o Raimundo Correia, dizendo que eles não eram verdadeiros parnasianos. Então, a grande característica do Alberto de Oliveira vai ser uma adequação total aos ideais parnasianos. A obra do Alberto de Oliveira acaba sendo uma obra densa, porque ele vai se utilizar muito de uma linguagem extremamente complicada, de uma sintaxe rebuscada, cheia de inversões, e uma poesia que vai descrever objetos. Uma poesia que descreve uma moeda, uma poesia que descreve um relógio, uma poesia que descreve o vaso grego. Seus dois mais conhecidos poemas, O Vaso Chinês, uma poesia onde ele vai descrever um vaso chinês,
e vaso grego, uma poesia onde ele há de descrever um vaso grego. E já pegando essa ideia, vou mostrar aqui uma questãozinha que trata do vaso grego, onde tem um trechinho do tal poema para a gente dar uma olhada. Vem aqui na questão. Esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Então ele vai escrever um soneto, rebuscadíssimo, cheio de inversões sintaticais, para descrever um vaso grego, uma ânfora. A poesia que se concentra na reprodução de objetos decorativos, como exemplifica a estrofe de Alberto de Oliveira, assinala a tônica de espiritualização da vida, visão do real, arte pela arte, moral das coisas, nota do intimismo. Galera, isso é a definição da arte pela arte. Ele não está tentando te convencer de nada, ele não está criticando ninguém, ele não está incentivando movimento algum, ele está fazendo uma poesia extremamente formal, valorizando a forma da poesia, simplesmente por ser arte. É o grande ideal da arte pela arte. E a gente já fica aqui para ver essa última questãozinha aqui. Leia com atenção e responda a questão. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Galera, volta aqui comigo. Isso aqui é um trecho de um poema chamado Profissão de Fé, do Olavo Bilac, onde ele está se apegando àquele ideal da metalinguagem que eu comentei com vocês. Ele está discutindo o próprio fazer poético, as próprias características do parnasianismo. Volta na questão. Ele está mostrando aqui, ó, ele quer que seja como um ourives, que se trabalhe, torce, aprimora, alteia, lima. Poesia é fruto de esforço. Então Olavo Bilac vai usar sua poesia para discutir a poesia em si, é uma forte característica da obra do Olavo Bilac. Nos versos acima, a atividade poética é comparada ao lavor do ourives, porque para o autor, o poeta é um artesão. O poeta não é só um poeta, o poeta está criando belas joias. A ideia do poeta como ourives, que eu comentei com vocês quando a gente estava falando sobre as características geraizonas do parnasianismo. Beleza? O poeta, então, é um artesão. Ele não é um simples poeta, ele não está só criando poesias. A poesia é uma grande obra de arte. É um presente do poeta para a humanidade. Beleza? Volta aqui. Galerinha, então o parnasianismo, como vocês viram, é uma literatura cheia de regrinhas, mas que ela é de fácil compreensão. É fácil a gente perceber cada elemento parnasiano, é fácil a gente perceber cada elemento parnasiano que marca a obra dessa tal tríade parnasiana e é um conteúdo comum no Enem. Então, fica ligadinho, assiste o vídeo aí, depois no nosso canal, quantas vezes você quiser. Dúvidas? Mandar pra gente que a gente tá aí pra isso, beleza? Foi ótimo estar com vocês e até a próxima, hein? Tchau!